E a palavra que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com os irmãos hoje à noite é pensarmos sobre pessoas que nos inspiram. Eu lembro que quando eu fui para a igreja, eu era um adolescente muito complicado, muito cheio de dúvidas e de incertezas. Mas na primeira igreja batista de Cuiabá, Deus foi colocando pessoas na minha vida que me serviram de inspiração, que marcaram a minha vida. E eu sou muito grato a Deus pela vida dessas pessoas. Né? Eu lembro que na primeira igreja batista em Cuiabá, eu conheci um senhor muito simples. Ele não sabia ler. Mas aquela curiosidade de adolescente, um dia, 3 ou 4 adolescentes, nós resolvemos fazer o teste com ele. Porque ele não sabia ler. Mas era algo assim que me impactou, me inspirou. A vida daquele senhor chamado também de Manuel, só que era Corsino, Manuel Corsino. Ele não sabia ler, amados. Não lia jornal, revista, nada. Mas se você desse a Bíblia para ele, ele sabia ler. Aquilo eu ficava assim, como pode? Será que não é treta? Né? Não era. Aquilo me impulsionou tanto, falou, meu Deus, como que Deus faz coisa que não tem como explicar. Aquilo me serviu de inspiração. Eu também sou muito grato a Deus, ao pastor José Laurindo Filho. Ele descobriu que eu tinha um chamado para ser pastor antes mesmo de eu descobrir. Nos meus momentos de questionamento, de dúvida, e não saber o que fazer, ele descobriu que eu era chamado para o ministério. E eu ficava intrigado, porque que quando eu ia, o pastor José Laurindo me dava bastante atenção, me emprestava livro, contava a história de missionário. Eu ficava, por que ele está falando tudo isso para mim? Mas era algo que eu não entendia. Ele também serviu de uma inspiração na minha vida. Eu lembro também agora como já ajudante de pastor na primeira igreja batista de Várzea Grande, o pastor Valdeci, eu ainda muito cheio de dúvida, inseguro, aquela coisa de medo de assumir algumas responsabilidades. Aí eu lembro do pastor Valdeci Dias. Ele deixou a primeira igreja batista em Várzea Grande e ele convenceu a diretoria da igreja a deixar a primeira igreja batista em Várzea Grande nas minhas mãos, como pastor auxiliar, era seminarista, não era nem pastor ainda. Pessoas que me inspiraram. E eu sei, amado, que talvez o que está mais fazendo falta hoje em dia é pessoas em quem a gente possa se espelhar. E eu gostaria de pensar sobre isso hoje à noite. Pessoas que nos inspiram, pessoas que nos dão inspiração, que nos ajudam a encontrar o sentido da vida, a missão, o nosso papel. Eu sei como que muitas famílias estão sofrendo hoje por falta de uma referência boa, onde a criança tenha orgulho, como falaram aqui hoje à noite. Papai, você é minha inspiração, você é meu herói. Mas quantas crianças não podem dizer isso a respeito do seu pai? Quantos não podem dizer, eu não quero ser igual ao meu pai? E essa era uma das crises minhas na adolescência, porque eu era uma dessas pessoas que dizia, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu não quero ser igual ao meu pai. Pessoas que nos inspiram. Eu gostaria de pensar sobre isso hoje à noite, para uma história. E eu vou ler
E convido os irmãos a ler comigo 2 Crônicas, capítulo 9, o verso de número 8. Pessoas que nos inspiram. De uma maneira, assim, para que os irmãos entendam, uma mulher, ela era rainha em um reino chamado Sabá. E essa rainha, que não sabemos o nome, né? Sabá era o lugar onde ela era rainha. E essa mulher, ela ficou sabendo de um rei muito sábio, muito poderoso, muito, né, que estava tendo uma repercussão naquela região, e ela sentiu vontade de conhecer esse homem, de entender quem é esse homem. Ela foi motivada a conhecer essa pessoa, porque ela foi inspirada pela história que ela ouviu a respeito dele, e ela vai, então, em busca desse conhecer essa pessoa, e depois que ela conhece essa pessoa, ela diz, olha, de tudo que eu ouvi falar, não se compara com o que eu estou vendo agora. Ela ainda ficou mais impactada ainda. Ela podia dizer, como Jó falou, a respeito de Deus no início da sua vida, antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Ela conhecia esse homem de ouvir falar dele, da sua sabedoria, da sua grandeza, da sua majestade. E ela vai falar, ela vai ao encontro desse homem. E depois desse encontro com o rei, né, chamado Salomão, então temos essa declaração. E essa declaração dessa mulher, que está escrita em 2 Crônicas 9, 8, eu posso seguramente dizer para cada um de nós, para todos nós, que essa palavra dessa mulher, ela não falou de si mesma. Não era aquela mulher que falava por si mesma. A declaração daquela mulher era muito mais profunda. Ela não falava baseada na sua imaginação, na impressão que ela agora teve a respeito daquele homem. E as palavras daquela mulher é que nós queremos analisar junto com você nessa noite e tirar algumas lições para a nossa vida. Vamos lá. 2 Crônicas, então, 9, 8. Dá para, desculpa, colocado, né? Vamos lá. Veja bem. A rainha de Sabá faz essa declaração para Salomão. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Interessante, amado, que depois dessa primeira expressão, ela coloca teu Deus. Ela não diz nosso Deus, ela diz teu Deus. O Deus é teu, não é meu. Eu tenho meus próprios deuses. Mas ela ficou impressionada com a grandeza, com a inteligência, com a sabedoria daquele homem. Então ela declara, bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti. Não havia mérito nele. Ela reconhece isso, né? Que se agradou de ti. Aí a gente fica pensando, por que que Deus se agrada de nós? Quais são os elementos que levam Deus a se agradar da gente? A primeira coisa que devemos engrandecer e agradecer ao Senhor é que em nós não há mérito nenhum. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
quando eu falei lá no início das minhas incertezas e dúvidas, nem eu tinha segurança em mim mesmo. Né? O que Deus viu, o que Deus viu em mim, né? Para me escolher. Ela reconhece, né? Deus se agradou de ti. Ele poderia se agradar de outra pessoa. Quando eu penso nisso aí, amado, eu olho para os meus filhos e hoje também olho para os meus netos. O que nós fizemos para ter a mulher que Deus nos deu? O que nós fizemos para merecer ter os filhos que nós temos? Ela diz, né, porque Deus se agradou de ti. Quando Deus criou o homem, por mais que ele pudesse estar ali vivendo bem, mas Deus percebeu que ele precisava de alguma coisa, né? E eu louvo a Deus, né, porque quando eu fico uma semana longe da irmã Dazinha, né? Rapaz, parece que é uma semana comprida demais, né? Comprida demais, né? E aí eu quero achar alguma coisa, né? A Larissa riu de mim domingo passado, né? Olha a pergunta que ela me fez. Pai, o que o senhor quer ganhar de presente? Aí falei assim para ela, assim, filha, liga para sua mãe sabe o que eu preciso. Ela falou assim, como, pai? Eu falei assim, não, liga para ela, o que você combinar com ela, está combinado. Né? É uma dependência, assim, algo que só Deus para explicar. Não sei se irmão Dário é assim. Né? Outros irmãos são assim, né? Depende, eu que sou muito besta. Como diz o cuiabano, né? Eu sou muito besta. Você é besta demais. Deus se agradou de ti para te pôr como rei sobre o trono. Né? Então ele tem ali uma responsabilidade. Deus se agradou de ti para pôr, né, para colocar você como rei sobre o seu trono. Interessante que a Bíblia diz que o trono, a maneira como essa mulher fala, ela reconhece que o trono não era de Salomão. O trono era de Deus. Seu trono, trono seu, não é seu trono. Então, nós aprendemos que tudo que temos, tudo que somos, dele, para ele e por ele, são todas as coisas. Tudo é dele. Deus olhou para mim e na minha solidão me deu a irmã Dazinha. Mas ela é do Senhor, ela não é propriedade minha. Meus filhos não são propriedade minha, eles são propriedade de Deus. Eles são filhos do Senhor. Deus empresta para nós um tempo de ter esses filhos junto conosco. Mas daqui a pouco eles vão bater asa, vão voar. Então criamos nosso Deus, criamos nossos filhos para o nosso Deus. Essa palavra dessa mulher, ela diz, né? Agradou de ti para te pôr como rei sobre o seu trono, pelo Senhor teu Deus, porquanto Deus ama a Israel. Então não é que Deus não ama você, Ele ama você, mas o amor não é o fim em si mesmo, é para o seu povo, é para com Israel. Por isso que Ele te colocou nesse lugar que Ele te colocou. Por amor a essas pessoas. Por amor a essas pessoas. Então Deus me colocou a Dazinha na minha vida. Por amor para cuidar dela. Né? Para cuidar dos filhos que ele me deu. Mas tudo é do Senhor, não é meu. E nós somos muito possessivos muitas vezes, né? Porquanto Deus ama a Israel para o estabelecer
perpetuamente, pôs-te como rei sobre eles, para fazeres, aqui não dá para, não tem o retorno aqui ainda, né? Tá? Para fazer juízo e justiça. Na linguagem NVI, diz, né, com desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Vamos voltar um pouco. Com o reinado de Davi, o reino de Israel se fortaleceu internamente. E Davi conseguiu fazer do reino de Israel um reino muito forte. Com o reinado de Salomão, o reino de Israel começou a ter repercussão internacional, além das fronteiras de Israel. Foi quando Deus levanta então Salomão para continuar reinando depois do seu pai Davi. Quando nós olhamos na palavra, por exemplo, o Êxodo capítulo 19, verso de número 6, Deus estabelece um princípio para Israel. Que Deus estava constituindo a nação de Israel para ser reino de sacerdotes, uma nação santa ao Senhor. Reino de sacerdotes. Deuteronômio 17, verso 14 ao verso de número 20. Deus diz que iria levantar também homens que iriam governar sobre Israel. Antes mesmo de existir a monarquia, era lá no início, Deuteronômio, capítulo 17, verso 14 ao verso de número 20. E lá, nesse texto, então nós temos ali os cuidados e os deveres do rei. Deus ia levantar alguém para governar a nação de Israel. E Deus então coloca algumas orientações como esse rei deveria exercer o seu reinado. E ele orienta dizendo que o rei de Israel não deveria multiplicar para si cavalos, mulheres, prata ou ouro. Lembrando que na época de Salomão, e antes mesmo do rei Salomão, cavalo era sinal de poder. Um exército que tinha cavalos era um exército poderoso. Então era símbolo de poder. Cavalo era símbolo de poder. Deus também diz para esse futuro rei que ele deveria preservar o princípio da monogamia. Então, esse desejo de ter muitas mulheres não era algo destinado para Israel. O princípio de Deus para Israel era a monogamia. Fala também que ele não deveria acumular prata e ouro. Ele não deveria ficar reinando preocupado com essas coisas. Ele também diz: terás para contigo o livro da lei, e dele não se aparte do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino. São palavras de Deus. Aí, amado, essa mulher, essa rainha, que ela é motivada para conhecer o rei Salomão, ela fica maravilhada, ela fica espantada com tudo que ela viu. Mas também
Algum tempo depois, aquela mesma mulher, certamente ela foi profundamente abalada nas suas impressões. O que Salomão estava se tornando depois que ela esteve em Israel? O que Salomão se tornou? E eu fico imaginando, amado irmão, como ficou o coração da rainha de Sabá, quando ela toma conhecimento das ações de Salomão. Certamente aquela mulher impactada de maneira positiva, agora ela é impactada de maneira negativa. Como ficou o coração daquela mulher? Muitas vezes nós, e esse é o nosso compromisso diante de Deus, de sermos os principais elementos de inspiração na vida dos nossos filhos. Ontem, eu não estive aqui no Conexão, mas estive acompanhando lá da minha casa, né? O pastor Guilherme pregou sobre paternidade, depois você pode olhar lá, né? E também o espetáculo que vai ter aqui na igreja, também falando desse tema. Mas essa mulher, ela ficou impactada quando ela toma conhecimento, algum tempo depois, o que havia se tornado o rei Salomão. Aquele rei que ela ficou impressionada. Aquele rei que serviu de inspiração para ela. Quando ela toma conhecimento, por exemplo, que Salomão agora tem 700 mulheres e 300 concubinas. Como ficou o coração daquela mulher? Eu falo, amado, que muitas vezes o inimigo da nossa alma, esse mundo que nós vivemos, está encarregando de fazer e causar um dano muito grande no coração dos nossos filhos. Eu sei, amado, eu não sou perfeito. Quem convive comigo sabe. Não há perfeição. Mas há um compromisso nosso diante de Deus de sermos os principais elementos de inspiração para os nossos filhos. Um dia, um dos meus netos, 4 anos talvez, alguém pergunta para ele o que ele quer ser. Aí ele falou assim: eu quero ser pastor igual ao meu avô. Até hoje, amado, quando eu lembro disso, eu falo: Deus, me ajuda para que essa impressão que esse menino teve na sua infância possa perdurar no coração dele. Essa mulher, ela ficou impressionada com a sabedoria desse homem. O lugar onde Deus colocou aquele homem, a grandeza, a inteligência, a sabedoria, a riqueza que Deus deu àquele homem. De repente, aquele homem estava jogando tudo na lata do lixo. Acumulou para si muitas mulheres, muito ouro, muita riqueza, mas à medida que Salomão ia aspirando no seu coração, esse desejo, essas vontades, esses sentimentos, ele estava se distanciando do Senhor. Ele estava se ficando longe cada dia mais de Deus, porque o coração de Salomão também se dobrara diante dos prazeres e das coisas que Deus havia falado a ele. Isso você não fará para você. Isso não farás. Não farás isso, não farás aquilo. Eu fico imaginando, amado irmão, essa mulher agora, impactada agora pela maneira como
ela ouve agora falar do rei Salomão. Como eu disse, amado irmão, eu não sou perfeito. Mas o que me impressiona também é o exemplo de um outro homem, que a Bíblia relata a história dele, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 8, ao verso de número 12. Esse homem, também rei sobre Israel, chamado Josafá, ele havia guardado no seu coração alguns princípios que Deus havia orientado aquele homem. E aquele homem, agora ele estava em grande dificuldade, porque uma gama muito grande de inimigos poderosos ameaçava a estabilidade de Israel, ameaçava destruir a nação de Israel. Esse homem, chamado Josafá, ele lembrou das palavras do Senhor. Talvez no dia da sua posse, não sei quando ele recebeu essas palavras, mas ele lembra. Ele lembra que um dia Deus falou para ele: se vierem tempos difíceis sobre o reino de Israel, se vieres dias difíceis sobre o reino de Israel, Josafá, lembre sempre, quando vier a espada, quando vier a angústia, quando vier a fome, quando vier a guerra, lembre-se do Senhor. E aí, amado, esse tempo difícil veio para o rei Josafá. O que esse homem, então, ele faz? Ele lembra das palavras do Senhor e ele, então, convoca Israel para se apresentar diante da casa do Senhor. E na casa do Senhor, esse homem, em oração, ele reconhece a sua fragilidade e a sua limitação e se derrama diante de Deus. E ele faz algumas confissões. A primeira confissão que ele faz: em nós não há força para resistir o mal que está vindo sobre Israel. Em nós não há força para resistir. Segundo o reconhecimento que Josafá reconhece na sua oração, nós não sabemos o que fazer. Como eu disse, amados irmãos, nós vivemos tempos difíceis, para que a gente honre o nosso compromisso diante de Deus, como marido, como pai e agora também como avô. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para nenhum de nós, mas está diante de nós esse desafio. E esse homem, ele vai então à casa do Senhor e ele ora pedindo, suplicando, se derramando diante de Deus, e Deus vem em socorro a esse homem. É essa convicção, amados irmãos, que nos sustenta de pé. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer, muitas vezes a gente reconhece que o problema, a luta é muito grande, mas o Senhor está esperando uma reação minha, uma reação sua. Como é que você vai reagir? O problema é grande, o desafio é grande, a luta é grande, mas como é que você vai reagir? Esse homem, chamado Josafá, a reação dele foi procurar o Senhor, procurar orientação vinda dos céus,
para a sua vida. E no final da história, nós vamos perceber Deus vindo em socorro a Josafá. Essa é a mesma certeza, amado, essa é a mesma convicção que eu tenho em mim e que nós também devemos ter. Muitas vezes a gente não sabe. Hoje em dia o pai orienta o filho em casa de um jeito. Se dias atrás eu fiquei assim muito assim falando, meu Deus do céu, como é que essas coisas estão tá fora de controle? A minha filha, a Larissa, deu uma orientação para a Bianca. Ela foi no médico, o médico incentivando a Bianca a desobedecer à mãe, a desafiar a autoridade da mãe. Como é que a gente vive num mundo como esse? Onde nós ensinamos na nossa casa o caminho que a criança deve andar. E ela vai para a escola, ela vai para outros meios sociais, e aí tentam desconstruir na cabeça dessa criança tudo que ela aprendeu de princípios e valor na sua casa. Tempos difíceis. Mas nesse tempo difícil que Josafá também estava enfrentando, ele sabia o que fazer. Esse problema eu vou colocar diante do Senhor. Esse desafio eu vou colocar diante do Senhor. Eu não sei o que fazer, eu não tenho força para lutar contra isso, mas eu sei que há um Deus na terra maior do que tudo isso. E é Ele que tem a última palavra a respeito da situação que eu estou vivendo, das lutas que eu estou atravessando, desses tempos difíceis que nós estamos vivendo. A primeira coisa que eu quero aqui destacar, amado irmão, para a nossa meditação nesta noite, depois dessa palavra introdutória, é que nós não podemos esquecer da posição honrosa que o Senhor nos colocou. Para nós devemos olhar como uma posição honrosa. Quem é você para ter uma mulher? Para merecer uma mulher? É uma posição de honra. Deus dá algo que não é meu, mas coloca na minha mão para cuidar. Eu tenho que ter essa consciência de que a irmã Dazinha não é propriedade minha, ela é propriedade do Senhor. Mas Deus coloca essa mulher para me abençoar, para que eu também seja bênção na vida dela. E lamentavelmente nem sempre consigo. Mas prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Mas não podemos esquecer, Deus coloca alguns filhos debaixo do nosso cuidado. O que eu fiz para ter essas crianças para cuidar? É privilégio, é honra. Não é peso. Não é carga, não é cruz. É posição de honra. Essa mulher, a rainha de Sabá, quando ela vai à presença de Salomão, conhece tudo que ela conheceu em Israel, vê tudo que ela pôde ver ali em Israel, ela declara: bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele. O trono não é seu. O reino não é seu. Essa nação não é sua. Nada é meu, nada é nosso. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós devemos reconhecer como essa mulher reconhece, declarando, lembrando a Salomão:
bendito seja o Senhor. Se tem que agradecer, agradeça ao Senhor, porque Salomão, você tinha tantos outros irmãos, e Deus poderia confiar essa honra de ser rei a um dos seus irmãos, mas o Senhor confiou em você. Mas o Senhor colocou em suas mãos. Deus poderia dar essa mulher e dar a outro. Ele é o dono dela. Ele poderia dar a irmã Salomé para o outro. Ele é o dono, mas ele escolheu e deu para o irmão Dário. Glória a Deus, né, irmão Dário? Aleluia, né? Amanhã o almoço vai sair mais gostoso, irmão Dário, você vai ver. Né? Vai encher na bola dela aí, você vai ver. Amanhã até me convida para almoçar, eu até agora quero ir lá. Né? Deus nos coloca numa posição de honra. Os filhos que Deus nos deu. Hoje eu posso, ontem à noite, quando estava lá em casa e vendo um pouco do teatro da nossa irmã Evelyn, eu falei assim, essa é minha neta, é minha neta, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dela. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele. Biblicamente falando, de tudo que eu chamo meu, não está certo. Gênesis 1 e Gênesis 2 diz que ele é o Criador de todas as coisas. Ele poderia continuar criando, mas ele dá a mim o poder de criar. Ele dá a mim o poder de gerar vidas. Ele poderia pegar os filhos que eu tenho e ele mesmo fazer. Ele não fez Adão, ele não fez Eva. Ele poderia continuar. E nós poderíamos estar descartados desse privilégio. Mas ele dá a mim e a você o privilégio também de gerar vidas. Ele poderia pegar meus filhos e ele mesmo fazer. Por que precisa de uma mulher? Por que ele precisa de um homem? Posição de honra que ele nos coloca. Posição de privilégio, de honra que o Senhor nos coloca. Ele nos chamou e nos deu do seu poder de criação. O apóstolo Paulo, escrevendo depois aos Efésios, ele diz: o marido é o cabeça da família, é o cabeça do seu lar, como Cristo é o cabeça da igreja. Mas ele poderia continuar sendo o cabeça da família, mas ele dá a mim e a você uma posição de honra, nos colocando no papel de liderança, de comando. Ele poderia muito bem comandar, ele poderia muito bem continuar fazendo. Portanto, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, como já citamos, Colossenses 1, verso 16, nele e para ele são todas as coisas. Glórias a ele, por essa posição de honra. A outra coisa que eu vejo que a rainha de Sabá, Deus estava falando pela boca da rainha de Sabá, é que a nossa posição não é um fim em si mesma. Muitas vezes, amado, nós achamos que a nossa posição é um fim em si mesmo. Não é. A posição que Deus nos coloca na família, no lar, não é um fim em si mesmo. Eu é que mando, eu é que controlo, tudo tem que ser do meu jeito, na minha casa tem que ser assim. Não, amado. Para reinar, diz a rainha de Sabá para o rei Salomão, para reinar pelo Senhor teu Deus. Os filhos são heranças da parte do Senhor.
E ela coloca para reinar pelo Senhor. Então eu vou liderar a minha família como se o próprio Deus estivesse liderando. Eu vou comandar como se o próprio Deus estivesse comandando. Para reinar pelo Senhor teu Deus. Não é por causa de você. É por causa da sua família. É por causa da sua esposa. É por causa dos seus filhos que Ele te colocou na posição que Ele te colocou. Deus deu para você, Toninho, 2 moças. Né? E Deus espera que você possa criar essas 2 moças, preparando elas para que sejam boas mulheres, senhoras no futuro, né? Casadas. Olha lá, o Toninho já está gostando muito da ideia. Quando fala para o pai de casar a filha, ele já fica assim, ô pastor, pula essa parte, né? Acho que Jesus vai voltar antes. Mas a rainha de Sabá estava lembrando ao rei para reinar pelo Senhor teu Deus. Eu vou fazer, eu vou comandar, eu vou dirigir por causa do Senhor. E ele coloca, a rainha continua falando, para reinar pelo Senhor teu Deus, por causa do amor de Deus para com Israel. Olha, Salomão, Deus te ama. Por isso Ele te colocou nessa posição que você está. Mas o amor de Deus por você não é um fim em si mesmo. Não é um fim em si mesmo. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é a estrela principal. A sua família é a estrela principal. Você é um coadjuvante. Você é um parceiro de Deus, né? Para que você crie filhos que sejam bênçãos. Filhos que sejam bênção na sociedade, na igreja, na escola. Por causa do amor que Deus tem para com essas pessoas. Deus poderia pegar os filhos do Júnior, né, a Beatriz, né, o Eduardo, e dar para outra pessoa. Mas Deus deu a esse casal, né, esperando de cada um de nós que faça o melhor possível. E por isso, Bê, muitas vezes o ciúme que papai tem é porque ele ama você. Né? Ele já está assim muito preocupado, né? Minha filha vai completar 15 anos. Jesus amado, hora que apareceu um peão aqui na minha porta, com umas conversas meio boba, né? Ah, Jesus, me prepara para esse momento. A rainha Esther, a nossa irmã Esther, ela estava agora também no palácio do rei. E quando essa mulher estava lá no palácio do rei, esposa de um rei em outro reino que não era Israel, Israel também estava enfrentando uma grande dificuldade. Mardoqueu, tio de Esther, manda um recado para Esther, e nesse recado que ele manda para Esther, ele lembra Esther. E quem sabe, se para esta conjuntura como esta, é que você foi elevada à posição de rainha. Quando Deus nos coloca numa posição, Ele espera que cada um de nós corresponda à expectativa dessa posição que Ele nos colocou. A mulher não é minha. Ela foi colocada na minha vida para me abençoar. E eu abençoar a vida dela. Ela sendo uma bênção para mim, e eu sendo uma bênção para ela, e nós dois sendo uma bênção na vida dos nossos filhos, e agora também dos nossos netos. Esse é o desejo do Senhor. Podemos transliterar
né? Em outras palavras, a palavra da rainha de Sabá, quando ela fala a respeito da posição de Salomão para liderar pelo Senhor teu Deus, por causa do amor de teu Deus para com a sua família, a fim de preservá-la para sempre. A fim de preservá-la para sempre. A outra coisa que nós devemos pensar a respeito dessa posição que o Senhor nos coloca é aquilo que nós fazemos confirma o que nós somos. Tudo que Salomão fez confirmava o propósito de Deus para a vida dele. Que ele havia sido ungido pelo Senhor para reinar sobre Israel. E tudo ia bem no reino de Israel. Aquele homem, 1 Reis, capítulo 3, a Bíblia diz que ele sentindo quão pequeno ele era, quão vulnerável ele era, ele se humilha diante de Deus e ele pede para o Senhor: Senhor, a responsabilidade que o Senhor coloca na minha mão para desempenhar é muito grande. Eu não estou aqui, Senhor, para pedir a morte dos meus inimigos. Eu não estou aqui para pedir riquezas, fama e grandeza. Eu quero aqui pedir para o Senhor que me dê sabedoria. E aquele homem, depois de certamente ter feito essa oração, Deus o dá sabedoria. Como nenhum outro homem recebeu, aquele homem recebeu. Muitas vezes, amado, Deus nos deu algo que só tem você. Ele colocou na sua mão. Por que Ele colocou na sua mão? Para que você seja uma bênção. Por que para você talvez Deus deu mais dinheiro do que para o outro? Porque você é melhor? Não, porque Ele agradou de te dar. Então, tudo que Ele me deu, eu devolvo para Ele. Não é meu. Mas nós tomamos posse como se nós fôssemos, o fim de tudo fosse eu mesmo. E não entendemos o papel. Não entendemos a razão. Aquele homem, ele pede sabedoria, reconhece quão pequeno ele era. E mesmo ali, amado, em 1 Reis, capítulo 3, ele tem um momento na vida que Salomão é exigido dele sabedoria. Quando duas mulheres apresentam-se diante dele, ambas dizendo ser filho de uma criança. E aquele homem, ele teve que exercer da sabedoria, para com sabedoria julgar e descobrir qual mãe era a verdadeira mãe daquela criança. Ele reconheceu que ele era pequeno, que ele era frágil, como eu e você devemos sempre reconhecer. Deus, de mim mesmo, sozinho eu não dou conta. Ajuda-me a ser um homem segundo o seu coração. Ajuda-me, Senhor, a ser um marido segundo o teu coração. Ajuda-me, Senhor, a ser uma esposa segundo o teu coração, porque de mim mesmo eu não dou conta de amar esse homem. Eu dou conta de matar. Aí, cuidado, irmão, algumas irmãs já sorriu meio forte, né? Algum homem dá vontade, né? Se para matar, eu dou conta. Agora, de amar, oh Deus, não pede isso para mim, não. Eu estou com vontade de matar. Então, amado, nós temos as nossas fragilidades. Aquela mulher, aquele homem pede sabedoria, e Deus dá a ele sabedoria. 1 Reis, capítulo 4, verso 32, verso de número 33. A Bíblia diz que aquele homem escreve cerca de 3.000 provérbios, 1.005 cânticos. E aquele homem domina, né, o conhecimento na área da botânica,
na área da zoologia e em outras ciências, aquele homem tem o domínio. Como aquele homem a alcançou? Porque o Senhor agradou dele e deu a ele o que ele pediu e ainda muito mais do que ele podia imaginar. Mas esse mesmo homem, de repente ele se perde, de repente ele confunde, de repente ele se atrapalha na sua vida e distancia-se de Deus. Mas depois ele se reencontra. Eclesiastes 1, verso de número 2. Talvez na velhice, aquele homem chamado Rei Salomão, ele declara: vaidade, de vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, quanto tempo eu perdi quando eu deixei as vaidades tomar conta de mim. Quanto tempo eu me distanciei de Deus. Quanto tempo distanciei da presença do Senhor. Quando eu me entreguei às minhas próprias vaidades, aos meus próprios desejos, aos meus próprios pensamentos. Há um momento na vida, amado, que nós somos iguais. Há um momento na vida que a criança, ela olha para o seu pai, ela olha para a sua mãe e o trata com honra, com respeito, com reconhecimento. Meu pai é o maior entendedor, meu pai é meu herói. Mas de repente a gente começa a questionar a sabedoria do pai, a sabedoria da mãe. Ela não é mais, está ultrapassada. Ela não sabe nem mexer no celular. Né? Ah, minha mãe. Salomão experimentou isso. Ele cresceu, foi honrado, tornou-se grande em Israel, mas de repente ele deixou ser levado pelas suas próprias vaidades. E quando ele permitiu isso, ele se distanciou do Senhor. E agora, passado algum tempo, então ele declara: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. O ouro que eu consegui é vaidade. O dinheiro que eu ganhei é vaidade. As coisas que eu consegui é vaidade. Para que tudo isso? Para que tudo isso, meu irmão? Vaidade, desejo desenfreado, valores invertidos, valores sendo substituídos. E quando aquela mulher termina a sua palavra, no final do verso de número 9, também ele é lembrado: Salomão, você está na posição que você está para manter a justiça e a retidão. Justiça e retidão. Aquele homem começou bem, houve um tempo que ele esteve mal, depois ele se reencontrou. Esse é o desafio nosso, amado. Muitas vezes tudo vai bem, de repente parece que a gente se perde, mas pela graça de Deus, o Senhor estende novamente a mão sobre a nossa vida e a gente reencontra. A gente reencontra. Mas não deixe para analisar quando for tarde demais. O que eu estou fazendo da minha família? O que eu estou fazendo do meu casamento? O que eu estou fazendo com a mulher que Deus me deu? Amado, assim, com muita gratidão a Deus, mas fazer o que essa mulher faz por mim, eu não sei se teria outra. E muitas vezes eu sinto vergonha, porque não sou capaz de fazer metade do que ela faz por mim. E muitas vezes nós somos tão ingratos, né? Nós magoamos uns aos outros, magoamos nossos filhos. Quantos casamentos vão bem no início, depois parece que se perdem.
a mulher não é mais a mesma, o marido não é mais o mesmo, o pai não é mais o mesmo, a casa não é mais a mesma. O que aconteceu? Por que essas coisas mudaram? Salomão também se perdeu um tempo na sua vida, mas graças a Deus, amado, quando eu olho para o final da vida de Salomão, e a Bíblia diz que Salomão morreu e ele foi sepultado no lugar aonde seu pai foi sepultado. Aquele gesto, amado irmão, do filho ser sepultado no mesmo lugar que o pai estava sepultado, era um sinal de que ele estava terminando de maneira certa, que Deus havia honrado aquele homem no final da sua vida. Eu sei, meu amado, que entre erros e acertos que nós podemos cometer na nossa caminhada, mas nesse momento, quando a gente se perde, de pedir ao Senhor, Senhor, me dê graça, me dê sabedoria, para que eu continue liderando a minha casa, para que eu continue sendo elemento de inspiração na vida dos meus filhos, para que meus filhos olhem para mim como pai, olhem para você, minha amada irmã, como mãe, e diga, quando eu crescer, quero ser igual minha mãe. Quando eu crescer, quero ser igual ao meu pai. Ah, por que você quer ser igual ao meu pai? Ah, porque meu pai não tem outro igual. Deus falou pela boca daquela mulher, né, que para preservar a justiça e a retidão. Eu quero terminar essa meditação nesta noite, amado, orando por nossos lares, orando pelas nossas famílias. Mas eu quero deixar essa palavra, essa última palavra, que está escrito no livro de Jó, capítulo 1, verso de número 1. Quando o autor escreve esse livro, ele começa dizendo: havia um homem em tal lugar, cujo nome era Jó. E esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Eu quero declarar em nome de Jesus que as pessoas, ao olhar para mim e ao olhar para você, também diga: e havia na cidade de Ponte Lacerda um homem chamado Dário, um homem chamado Marcos, um homem chamado Ari, um homem chamado Lau, né? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu quero convidar você a ficar em pé.